Bem-vindos ao The Debate. Olá! Hoje o nosso tema é a implementação de programas de bonificação por desempenho para professores, para educadores na rede pública. Um assunto que, bom, sempre gera bastante discussão, né? Exato, e a gente vai partir de um caso concreto, a Resolução CE número 35, agora de 2025, lá de São Bernardo do Campo. Ela que regulamenta o programa de incentivo à alfabetização e à recomposição das aprendizagens. Isso foi criado por uma lei municipal recente, a 7.466. E a pergunta central, acho, que a gente pode colocar é: esse tipo de programa, sabe, que amarra uma grana, uma gratificação ao cumprimento de metas bem específicos, isso é um avanço? É um passo pragmático para a gente melhorar os resultados na educação? Ou será que, no fundo, é um retorno àquela velha lógica da meritocracia que pode, assim, trazer problemas para o ambiente da escola pública? Bom, a minha posição aqui vai ser defender que essa bonificação, da forma como ela foi estruturada ali na resolução, é sim um mecanismo válido, sabe? Bem definido para estimular melhoria, principalmente nessas áreas que são tão críticas como a alfabetização. Já eu vou trazer um olhar um pouco mais cauteloso. Eu quero questionar essa ênfase tão grande em metas quantitativas, sabe, números, e os riscos de adotar uma abordagem que pode acabar premiando o resultado individual num sistema que, na verdade, depende muito da colaboração e que lida com realidades, nossa, muito desiguais. Olha, eu vejo esse programa como uma resposta necessária e até bem articulada para esses desafios que a gente tem, né? Que são persistentes na alfabetização, na recuperação de aprendizagem, especialmente depois da pandemia. Ele está alinhado com objetivos maiores da LDB, do PNE, da BNCC e, claro, com as metas do município. A resolução ela é bem clara nos critérios, veja bem, não é só o resultado pelo resultado. Ela exige também a inclusão, está lá no artigo 3º, inciso 2, a inclusão de alunos de educação especial, exige participação em formação continuada, assiduidade, então tem outros fatores. E as metas de aprendizagem, tipo alcançar 60%, depois 75% de alunos lendo com compreensão, ou atingindo certos níveis nas avaliações de português e matemática, elas são específicas, são mensuráveis, né? Os artigos 4º e 5º detalham isso. E um ponto importante, a adesão é voluntária, ninguém é obrigado. E o incentivo, R$ 1.500 por mês por turma ou gestor elegível, segundo o artigo 8º, é um reconhecimento, eu diria, concreto desse esforço a mais. E ainda tem previsão de monitoramento pela secretaria, artigo 6º, e até possibilidade de recurso no 7º. Quer dizer, tem uma estrutura ali pensada. São chamadas de formativas ali, mas no fim das contas, para esse programa, elas servem para medir e para premiar. Aí eu pergunto, será que esses percentuais, 60%, 75% de acerto, de compreensão leitora, eles realmente dão conta da complexidade que é uma educação de qualidade? O risco que eu vejo é a gente acabar estimulando o ensino muito focado em treinar para esses indicadores, sabe? E aí deixa de lado outros aspectos que são, nossa, cruciais para o desenvolvimento dos alunos. E tem outro ponto delicado que você mencionou de passagem, o impacto na colaboração. Quando você premia por turma ou pela gestão que atinge as metas, isso não pode acabar criando uma competição entre colegas? Entre escolas, que é justamente o contrário do espírito colaborativo que a gente tanto valoriza, né, na educação pública. Ah, e tem mais uma coisa. O fato dessa gratificação ser de natureza indenizatória, como diz lá no artigo 9º, ou seja, ela não incorpora no salário para aposentadoria, para outros fins. Isso pode ser um sinal, talvez, de que é um reconhecimento mais pontual, sabe? E não uma valorização que estrutura a carreira do professor de forma mais sólida. Mas veja bem, a clareza dessas metas definidas nos artigos 4º e 5º e o incentivo financeiro do artigo 8º, eles não são justamente ferramentas para direcionar o foco, para direcionar o esforço coletivo para onde a gente mais precisa avançar, a alfabetização, a proficiência básica. Isso é fundamental. Ter indicadores objetivos permite a gente ver o que está funcionando, onde precisa de mais apoio e não... Entendo o argumento da objetividade, mas aí eu devolvo a pergunta. Essa pressão toda por número não pode levar a um estreitamento do currículo? Um negócio meio perigoso.
Corremos o risco de focar tanto naquilo que é fácil de medir, que a gente acaba negligenciando, sei lá, criatividade, pensamento crítico, a formação para a cidadania. E como é que ficam as escolas que atendem comunidades com desafios sociais e econômicos gigantescos? As metas são as mesmas para todo mundo? O artigo 3º fala em inclusão, mas a avaliação é igual? Bom, as métricas escolhidas, leitura, escrita, matemática, elas são a base, né? A base para todo o aprendizado que vem depois. Elas não são arbitrárias. E o monitoramento que está previsto no artigo 6º é justamente para isso, para acompanhar, para ajustar. A resolução menciona, sim, explicitamente a inclusão da educação especial nos critérios, lá no artigo 3º, inciso 2. É uma tentativa de garantir que esses alunos façam parte do esforço. Menciona a inclusão, sim, concordo. Mas será que uma avaliação padronizada consegue capturar de um jeito justo o progresso de alunos com necessidades tão diferentes? A média de uma turma, a gente sabe, pode esconder disparidades enormes. A minha preocupação é essa, na busca pela meta numérica, pelo percentual, se deixar de lado aquele olhar mais individualizado que esses alunos precisam tanto. A realidade da sala de aula é bem mais complexa que um percentual numa planilha, né? Certo. E quanto à motivação? A adesão voluntária do artigo 2º permite que aqueles profissionais que estão dispostos a fazer esse esforço extra sejam reconhecidos. Eu não vejo isso necessariamente como competição pura e simples, mas talvez como um estímulo positivo, um reconhecimento para quem está ali buscando superar os desafios. Mas é aí que mora o perigo, na minha visão, de minar a colaboração. Porque se o meu bônus depende do resultado da minha turma ou da minha escola, qual o incentivo real para eu compartilhar minhas melhores estratégias com o colega da outra escola que talvez esteja com mais dificuldade para atingir a meta? Essa lógica da bonificação individual ou por unidade escolar, que está lá no artigo 8º, ela pode sim criar dinâmicas competitivas onde a gente precisava era de cooperação. Cooperação mútua, que é, para mim, a base de um sistema público forte e principalmente equitativo. Bom, para concluir meu ponto, eu reafirmo que vejo o programa, esse detalhado na Resolução 35 de 2025, como uma estratégia administrativa, estruturada e com potencial de ser eficaz. Ela usa metas que são claras, critérios definidos, incentivos, para focar em desafios que são críticos na educação municipal. Tudo dentro do que a lei, a 7466, permitiu. E eu, para fechar, mantenho minhas reservas, principalmente sobre essa ênfase excessiva nas métricas quantitativas e sobre o risco de introduzir uma lógica de mercado, sabe? Essa ideia de meritocracia individual num serviço que deveria ser guiado pela colaboração, pela equidade. Acho que os efeitos disso a longo prazo, na qualidade real do ensino e também no ambiente de trabalho dos professores, precisam ser observados com muita atenção. Sem dúvida. Acho que nós dois concordamos que a busca por uma educação pública de qualidade é complexa e essencial. Exatamente. Analisar essa resolução específica de São Bernardo do Campo nos obriga a pensar nesse equilíbrio, que é sempre delicado, né, entre querer incentivar o desempenho, avaliar de um jeito justo e, ao mesmo tempo, promover os objetivos maiores, mais humanísticos da educação. Vai ser fundamental acompanhar os resultados, as experiências que vão surgir desse programa, para a gente poder continuar essa reflexão importante.